Respira fundo. Um novo caminho começa aqui. Eu conheço seus sonhos, sei exatamente o que você está sentindo. E mais do que isso, eu sonho junto com você. Sei como é desejar tanto, esperar tanto. No meu consultório, vi mulheres voltarem a sorrir, vi famílias nascerem, sonhos se tornarem reais. E foi por isso que eu criei a Jornada da Fertilidade. Para te guiar com carinho, com verdade, com presença. Para que, assim como elas, você também possa mudar de nome. Sim, mudar de nome. De Ana para a mãe da Clara. De Camila para a mãe da Sofia. De Aline para a mãe do Miguel. Sinta isso dentro de você. Esse é o primeiro passo. Você está mais perto do que imagina. Bem-vinda à Jornada da Fertilidade. Olá, seja muito bem-vinda ao evento Jornada da Fertilidade. Eu sou a doutora Juliana, médica há mais de 13 anos, ginecologista, especialista em fertilidade, atuo com reprodução humana e hoje começa uma nova fase da tua história. Nessa série de 3 aulas, eu vou te mostrar o que está lhe impedindo de engravidar e o passo a passo que pode te levar ao positivo, mesmo que você já tenha tentado de tudo e ache que está ficando sem tempo. Eu quero te mostrar que há real um caminho. É possível sim engravidar após os 30 anos, com clareza, estratégia e um plano realista. Esse sonho ele pode estar mais próximo do que você imagina e ele começa aqui hoje. E eu sei que muitas vezes pode parecer que esse sonho está cada vez mais distante, né? Quando você pega aquele resultado de um exame, vê mais um teste negativo, e aí você passa na sua cabeça, se pergunta: será que eu, com síndrome de ovário policístico, eu vou conseguir engravidar? Ou com baixa reserva ovariana, será que ainda tenho chance, ainda tenho tempo? Ou ainda, né, se eu tenho endometriose, adenomiose, abortamento de repetição. E talvez até pare e passe na tua cabeça, será que só comigo é tão difícil assim? Mas eu quero te mostrar uma coisa muito especial. Essa aqui é uma paciente que sempre vinha para mim, né? Ela me procurou já tentando engravidar há muito tempo e vinha para mim nas consultas sempre com muito medo de que não ia conseguir. Eu falava para ela: calma que a sua hora vai chegar, a gente está ajustando e vai vir. E aí quando ela recebeu o positivo, ela me mandou uma mensagem muito linda falando: verdade, você sabia mesmo. Quantas vezes eu já estava cansada e descrente, achando que era só comigo, e as suas palavras me confortaram e me deram forças. Quando eu não vi uma saída, você viu uma. Então, de coração, muito obrigada. E além disso, né, a gente tem, eu tenho caso, né, de paciente com baixa reserva ovariana que deu à luz a esse fofo, esse menininho fofo, lindo, né, me mandou também a mensagem falando: obrigada, doutora, por tudo que você fez, por ter me ajudado, por ter sido responsável por mudar um pouco a minha história. Você foi essencial e seria eternamente grata. E esse caso aqui, essa outra, né, paciente, ela, quando deu à luz, ela, na verdade, quando ela recebeu o beta-HCG, ela me mandou, ela já ganhou neném, né? E aí, quando ela recebeu o beta-HCG, ela chegou a mandar para mim assim: não estou acreditando, né? Já passei por tanto perrengue, né? Eu não estou acreditando que isso está acontecendo, essa alegria está acontecendo na minha vida.
Eu tive paciente já também com adenomiose, com endometrite, né? E me mandou essa foto linda da família deles, né? Falando obrigada por todo o carinho. Falo a todo mundo que Lara é primeiro um milagre de Deus e depois um milagre da doutora Juliana. Porque se não fosse você, eu não teria chegado até aqui. Nunca vou ter palavras para te agradecer. E se você, por exemplo, sofre de abortamento de repetição, ela também me mandou uma mensagem quando o Davi, né, o bebezinho dela, nasceu. Não poderia me esquecer, nesse momento mais que especial da minha vida, e mostrar a foto do meu filho Davi, nasceu na quinta-feira, aproveitar para te agradecer também que você faz parte desse processo. Eu tive muita sorte, né, de ter você me acompanhando, encontrar, colocar minha confiança em você. Então eu fico muito emocionada com essas mensagens, né? E se você tem alteração no espermograma do parceiro, a Bia está aí para falar para a gente que sim, é possível, né? Esse casal querido também me mandou essa mensagem com a foto linda, fofucha dela. E o que eu acredito, né, é que se elas conseguiram, eu sei que você também pode, que você também vai conseguir, né? E agora eu quero abrir o meu coração, né? Porque antes de ser médica, especialista, né, eu também sou mulher e eu também já enfrentei meus próprios desafios para conseguir engravidar. E você talvez se veja um pouquinho aqui na minha história que eu vou te contar. Mas antes eu preciso te contar quem está aqui, né? Quem está te guiando, quem sou eu. Eu sou uma médica ginecologista e mestre pela FRJ, né, uma das universidades mais concorridas do país. Eu tenho título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo. Fiz um fellow em reprodução humana assistida e há mais de 4 anos eu trabalho numa das maiores clínicas de fertilidade e reprodução humana do país, a clínica Vida Medicina Reprodutiva, que hoje integra o Fertigroup, o maior grupo especializado de reprodução humana do país. Dentro da clínica, eu já coordenei o setor de doação de óvulos por mais de 3 anos. E eu ajudo todos os dias mulheres como você, que tem SOP, endometriose, baixa reserva, ou simplesmente estão tentando engravidar após os 30 anos. Eu ajudo aí você a encontrar um caminho, o caminho tão sonhado para esse positivo. Mas o mais importante, que é o que eu quero te falar da minha história pessoal, é que eu também vivi isso. Eu também vivi isso como mulher, um pouco de como você talvez esteja se sentindo hoje. Eu enfrentei desafio para engravidar, né? Na minha história, eu recebi uma indicação de fertilização por causa de uma alteração genética do meu marido. E para quem não sabe, né, a FIV ela é um funil. Então você passa por várias etapas, né? Você tem a etapa da estimulação, da coleta de óvulos e daquela espera super ansiosa após a transferência do embrião. Mas antes até da transferência, né? Porque a gente tinha uma indicação, uma questão genética para ver essa questão, se tinha uma alteração, eu passei por tudo isso e vivi uma ansiedade de saber se eu ia ter algum resultado positivo, algum embrião. E depois de todo esse processo de viver isso de forma tão ansiosa, no final do meu tratamento, eu tive um único embrião saudável. E eu lembro até hoje, né, de quando eu recebi esse resultado, eu falei assim, cara, é tudo ou nada, né? Esse único embrião. Mas eu lembro de falar para a médica, falar assim, ok, eu só preciso de um. E aquele único embrião virou hoje meu filho, que é o João, né? E aí, depois de alguns anos, né, eu decidi tentar engravidar de novo, já estava com mais de 35 anos, e de verdade bateu assim um medo, um receio, né, de como as coisas iriam evoluir, porque antes, mais nova, eu tinha conseguido só um, como é que ia ser agora, né? Se não desse certo, enfim, me passou um medo, né? Tive um medo naquele momento. Então, o que eu resolvi fazer? Antes de começar um novo estímulo, eu resolvi mudar. Eu comecei a aplicar em mim algumas práticas integrativas, eu somei alimentação pensada para fertilidade, né? O sono, suplementação, um autocuidado, tudo que pudesse preparar meu corpo e do meu marido também para essa nova chance. E aí, de resultado, em vez de um único embrião, eu tive 4 embriões saudáveis. Ou seja, eu aumentei em 4 vezes a minha chance de ser mãe. Assim, eu fiquei tão feliz, né, quando eu vi aquele resultado de 4 vezes mais chance de conseguir ser mãe de novo, né? E foi assim que a minha Marina chegou. E ali eu entendi de verdade, né, que com as estratégias certas, mesmo com a idade avançando, a gente ainda tem tempo, tá? Foi quando eu decidi realmente me aprofundar, estudar como que essas práticas poderiam ajudar também outras mulheres a viverem esse milagre que eu tinha vivido. E aí eu comecei a buscar o que realmente fazia diferença, né? Será que existia algum lugar no mundo onde engravidar era mais fácil? Enfim, comecei a fazer uma pesquisa dentro disso, e dentro das minhas pesquisas eu encontrei algo que me chamou realmente muita atenção.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a menor taxa de infertilidade no mundo está numa região chamada de Mediterrâneo Oriental. Ali, nessa região, as mulheres engravidam mais e com menos intervenção. E sabe o que eu descobri, assim, que elas fazem diferente, né? Eu fui a fundo em tentar entender isso. Eu percebi que elas integram os cuidados que aqui no Brasil a gente costuma ver de forma bem separada. Então, lá elas integram alimentação, rotina, mente, corpo, práticas tradicionais de medicina chinesa também, equilíbrio, né? Foi aí que a minha ficha caiu, porque o segredo não está em um suplemento milagroso, não está em um único exame, mas como tudo vai se conectando. Então, quando eu vi o que funcionou comigo, eu percebi que não era só tomar um suplemento ou acertar o período fértil, né? Eu tinha aplicado em mim algo muito maior, ou seja, uma visão integrativa da fertilidade. E quanto mais eu estudava, mais eu aplicava nas minhas pacientes, mais eu via que a medicina tradicional ela é essencial, sim. Muitas vezes não é suficiente, mas ela é essencial. Mas mesmo na FIV, o resultado ele pode não vir. Também tem os seus desafios, né? Para engravidar com SOP, endometriose, baixar reserva, ou até quando a gente tem mais de 35 anos, a gente precisa fazer mais. É preciso um olhar mais completo, um olhar estratégico. E foi assim que eu comecei a orientar minhas pacientes. Só que como nem tudo são flores, né? Muitas vezes elas voltavam para mim dizendo o seguinte, doutora, é muita coisa para eu fazer, não estou conseguindo encaixar tudo na minha rotina, ou é muito caro e é vários especialistas ao mesmo tempo. E foi aí que eu entendi que não bastava saber o que funcionava, eu precisava criar um jeito de tornar aquilo possível, aquilo aplicável. E assim nasceu um método, um passo a passo, claro, acessível, que visa integrar nutrição, mente, corpo, sono, atividade física, o movimento do teu corpo e a medicina chinesa. Mas tudo de forma muito simplificada, né, para integrar e facilitar, pensada na mulher que precisa trabalhar, cuidar da casa, que vive na correria. Então, uma forma de acelerar essa jornada de quem quer engravidar sem perder tempo e nem saúde mental, que é tão importante dentro dessa caminhada e dessa jornada. Porque o que você precisa não é mais uma informação solta, como muitas vezes você recebe por aí, né? É de um caminho real que funcione na prática. E todos os dias eu recebo no consultório e eu atendo mulheres que estão perdidas, que estão exaustas, que já foram a 2, 3, 4, 7 médicos e seguiram orientações basicamente soltas, tomaram suplementos sem saber exatamente para quê, né? E mesmo assim o positivo não veio. E aí eu fico pensando assim, gente, como esse sofrimento poderia ter sido evitado, né? Como fazer uma coisa diferente poderia ter sido evitado todo esse sofrimento? E como eu atendo mulheres que poderiam ter esse seu sofrimento evitado se tivessem recebido a informação certa, a informação correta, isso é importante da gente falar. A verdade é que a gente precisa falar mais de fertilidade. E, sinceramente, assim, não é falar mais de fertilidade de uma forma técnica ou de uma forma fria, né? A gente precisa ter acolhimento, a gente precisa clareza e a gente precisa de estratégia. Porque ver a sua menstruação, ver o sangue descer todo mês, né? Sentir aquela pontada no peito, aquela frustração de não ter sido mais um mês que o positivo não veio, ninguém merece ter essa sensação, né? Nenhuma mulher deveria passar por isso sem saber o que realmente precisa fazer, sem ter uma direção. E é por isso que eu tô aqui hoje, porque essa é a minha missão. Ajudar mulheres a chegarem mais rápido na tão sonhada gravidez, mostrar com clareza o que de fato aumenta a fertilidade de verdade e fazer você parar de perder tempo, porque tempo é fertilidade. E ao longo dessas aulas eu vou te mostrar o que está te impedindo de engravidar. E o passo a passo validado por dezenas de mulheres que, assim como você, já tinham tentado de tudo, mas só conseguiram quando realizaram e aplicaram um método. Então vamos falar aqui sobre os erros silenciosos que podem estar impedindo a sua gravidez de chegar. Muitas vezes são erros que você comete aí na sua casa e você nem tem ideia que são erros e que você está cometendo. E o primeiro erro, né, você vai até, sinceramente, assim, acho que até cair para trás, mas eu vou te explicar ele tintim por tintim para você entender o que é que se passa aqui. Então, o erro número 1 é ouvir o seu ginecologista. Você tem aquele ginecologista que fala para você assim, continua tentando que uma hora você engravida. Ou tá tudo normal, você vai engravidar. Ou ainda, você tá muito ansiosa, relaxa, uma hora vem. Me diz, se você já teve um ginecologista que te falou isso. Eu tenho certeza que sim. Isso é tão comum e eu recebo mulheres que falam isso para mim, que já passaram por esses outros médicos e eles falaram isso para elas. Só que infelizmente, muitos ginecologistas gerais não têm o conhecimento
para investigar a fundo a infertilidade, para pedir os exames adequados e muito menos para fazer você engravidar. Passam protocolos, às vezes, de relação programada, sem monitorização, de forma inadequada, suplementam de forma inadequada, enfim, fazem muitas vezes você só perder tempo. E às vezes, né, aqui a sensação é como se você estivesse dirigindo numa estrada com alguém falando, vai, pisa no acelerador, mas você tá, ó, com o freio de mão puxado. Então, falam, pisa, vai, só que o carro não vai, o carro não responde. Então, você sente que tem alguma coisa errada. E eu quero te mostrar aqui justamente o impacto, né, o impacto dessa barreira, o impacto dessa puxada de freio, né, que pode te afastar, às vezes, do teu sonho e impactar na tua chance de conseguir engravidar. Então, por exemplo, mulheres, né, que têm endometriose, elas podem demorar até 7 anos para receber esse diagnóstico. Você sabia disso? E a endometriose é uma doença que aumenta o fator de risco para a infertilidade. E eu trouxe aqui para você essa matéria falando justamente sobre isso. Como a endometriose demora 7 anos, muitas vezes, para ser diagnosticada. E não é só isso. Muitos casais demoram, em média, aí, 3 anos para conseguir chegar no infertileuta, que é o médico que trabalha com reprodução assistida, o médico que, de fato, vai te ajudar a engravidar. E tudo isso, gente, é tempo, é fertilidade, indo embora, indo para o ralo. Então, eu te pergunto aqui, quantos meses mais você vai ainda esperar o médico falar para você que está tudo bem, sem partir para uma ação real? Você precisa ter a clareza que é o seguinte, aos 30 anos de idade, você tem, em média, por mês, 25% de chance de engravidar. Já aos 35, esse número, esse percentual por mês já cai para 20%. E aos 40 já está em torno de 10%. O mesmo acontece com a tua reserva ovariana, com a qualidade dos seus óvulos, que também vem, ó, caindo. E essa ladeira é como se ela ficasse um pouquinho mais íngreme a partir dos 35 anos. Então você precisa realmente ter clareza que ficar esperando, tentando engravidar, mas sem estratégia, sem uma ação adequada, pode claramente impactar diretamente nas suas chances de engravidar, justamente porque tempo é fertilidade. Então conhecer tudo que você pode fazer para sua fertilidade, pelo seu filho, para sua filha que vai chegar, né, e te permitir viver, sim, esse momento de segurar teu filho nos braços, esse momento que toda mulher que sonha deveria viver. Né? Por isso que confiar só no seu médico, só no ginecologista, às vezes pode custar tempo. E tempo, no seu caso, é fertilidade. Então, você precisa realmente ficar atento a isso. Tá? E hoje a gente precisa se apropriar do nosso corpo, né? Ser protagonista da história. Então, quanto mais informação você tem, mais você fica norteada para onde ir. Então, a gente vai junto aqui conhecer o segundo erro agora que você pode estar cometendo. Porque isso aqui precisa ficar claro para você, tá? Então, vamos lá. O segundo erro, né, é achar que a causa da infertilidade está no seu corpo. Vamos lá, quantas vezes você já não chorou, às vezes, sozinha, por sentir, achar, né, que seu corpo te impede de engravidar, né? Você sente, às vezes, que tá fazendo tudo certo, mas mesmo assim não consegue. Você já foi no ginecologista, faz o que te orientaram e a gravidez não chega. Né? Mas deixa eu te falar uma coisa, você não engravida sozinha. Pode parecer até óbvio, né? Mas olha como isso é um desafio no meu dia a dia. Eu recebo direct, no próprio consultório, mulheres se descabelando, se esforçando, com uma pilha de exames feitos e o parceiro, o homem, às vezes nada. Né? E eu queria de verdade que isso fosse somente em uma casa ou em outra, mas isso é tão comum, tá? Então me diga, seu parceiro já investigou? Ele já fez exames? Né? Quantos casais eu atendo que primeiro a mulher vem sozinha, às vezes na consulta, o parceiro está sempre atarefado, e com a seguinte fala, ele falou para eu investigar tudo em mim, que se eu não encontrar nada em mim, aí a gente investiga nele. Só que entenda uma coisa, é como se a gente estivesse trabalhando com um cobertor curto, sabe? A gente pode cobrir, puxar aqui, mas descobre ali. Então você não consegue arrumar a casa assim, você não consegue deixar tudo organizado. E ter o fator de infertilidade em um não exclui no outro. Isso, inclusive, para homens que já tiveram, né, filhos, né? Isso aqui é um outro mito que eu preciso desmistificar. Mesmo homens que já tiveram filhos, eles também precisam fazer essa avaliação. Inclusive, em homens, podem ter alterações, né, que levam, inclusive, a abortamento de repetição. Tá? Então, o que você precisa entender é que os fatores de infertilidade podem surgir em ambos. 35% pode ser um fator só feminino, 35% um fator somente masculino, agora 20% pode ser uma causa feminina e uma masculina associada.
e 10% são casais em que a gente não encontra nenhum fator de infertilidade aparente. E existem trabalhos também mostrando, como esse aqui, né, que a qualidade do sêmen vem caindo ao longo dos anos. Então, olha a importância disso, olha o impacto disso. Entenda que se você tem um fator feminino, o fator masculino para uma infertilidade, ele precisa estar nas melhores condições para tentar contrabalancear algum fator que a gente possa ter identificado da parte feminina, tá? Então, só investigar e só otimizar a sua fertilidade sem avaliar o parceiro pode sim atrasar o positivo de chegar e fazer você continuar vendo sua menstruação, infelizmente, descer todo mês, tá? Espero que isso aqui tenha ficado realmente muito claro para você. Vamos agora para o terceiro erro comum, e eu já adianto que esse aqui é muito, mas muito comum mesmo, tá? Mas você vai ver o porquê ele é um erro e como sumir com ele a partir de hoje. Vamos lá. O terceiro erro é só ter relação no teu período fértil com base em testes. Vem cá, me diz uma coisa. Você usa aplicativo para saber o teu período fértil? Você usa aquelas fitinhas de LH, aqueles testes de urina, né, para dizer se você está ovulando, e aí você programa aquela relação por esse momento? Eu sei que você faz isso porque isso é muito comum, tá? Mas olha só, isso pode às vezes te afastar do positivo por alguns motivos. Sim, alguns motivos, no plural mesmo, e eu vou te mostrar aqui quais seriam eles, tá? Eu vou te mostrar. O primeiro, né, é você confiar no teste de ovulação, naquele teste de LH, somente para ter a tua relação. O teste de LH, ele pode dar um falso positivo, principalmente se você tem síndrome de ovário policístico, a SOP. Ele pode gerar uma confusão. Então, se você tem também uma alteração tireoidiana, se você tem baixa reserva ovariana, ele pode gerar um resultado falsamente errado, tá? E olha o que esse trabalho aqui científico ele evidencia. Olha o que é importante a gente associar a parte da ciência. Casais que querem engravidar devem ter relação no período fértil inteiro, tá? Então devem esperar o teste de LH positivo para ter a relação. Segundo a afirmação desse artigo, para confirmar a ovulação, dosar a progesterona no meio da fase lútea é melhor do que o teste de LH. Terceiro, em tratamentos de fertilidade, os testes de LH urinário eles devem ser confirmados por outros métodos, como a medida de LH no sangue ou através da ultrassonografia. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante. Então, se você foca apenas em ter relação por esses testes, sem conhecer os sinais que o seu corpo dá, se esses sinais estão alinhados com o que o teste está falando, né? Você pode acabar gastando rios de dinheiro todo mês, e se frustrando, porque eu sei que cada ação que a gente faz gera uma expectativa. E se você não atinge o que você gostaria, né, dentro daquela ação, você acaba se frustrando. Você sente muitas vezes que até você falhou, né, quando você vê lá aquele resultado, mais uma vez escrito, não grávida de novo, né? Então, fazer esse teste, ele precisa realmente de estratégia, tá? E aqui eu vou te perguntar uma coisa. Você está ouvindo o seu corpo? Isso é tão importante, você está realmente ouvindo o seu corpo, né? Se você não escuta o seu corpo, é como se você estivesse, por exemplo, tentando acertar uma mira, só que de olho fechado, e só seguindo por barulho. Você pode até acertar, concorda? Mas é muito mais difícil, não é verdade? Então, assim, tira essa venda, se perceba, se escute, se conecte com você mesma, né? Isso é tão importante. Agora, um segundo ponto, por que é um erro você continuar tentando engravidar, somente focando no fato de estar ou não no seu período fértil? O que acontece? Muitas mulheres ovulam, mas não engravidam. Então, se você menstrua regular a cada 25, 35 dias e não vem engravidando, não está engravidando, né? Muito provavelmente, eu posso te dizer que você ovulou e não engravidou. Tá? Agora, entenda aqui uma coisa, isso acontece porque não basta você ovular, né? Você precisa ovular um óvulo de qualidade. Então, focar apenas em ovular, ele não vai te aproximar do seu positivo, principalmente se você tem mais de 30, 35 anos, quando a qualidade do óvulo começa a ser mais impactada, começa a cair. Então, mais do que ovular, você precisa nutrir esse óvulo. E existe uma janela de oportunidade de ação, que são os 3 meses antes de você ovular. Quando ela começa a ser recrutada, esse óvulo começa a ser recrutado, e você já precisa aí ter ações para melhorar essa qualidade do óvulo. Olha aqui essa janela de oportunidade, né, que a gente tem para realmente agir nesse período. Né? Agora, um outro ponto importante é que muitas vezes você fica se baseando nesses testes, né? Se está no período fértil para ter relação, isso vai gerando uma ansiedade.
né? E essa ansiedade, a gente sabe que pode impactar diretamente no libido, no desejo, né? E você, às vezes, acaba tendo relação só no seu período fértil, mas ter a relação só no período fértil pode impactar, sabe o quê? A qualidade do sêmen, isso mesmo. Pode reduzir a qualidade do espermatozoide. E aí, talvez, né, algumas mulheres já tenham passado na cabeça de alguns casais, assim, vamos poupar uma quantidade para vir uma qualidade melhor, né? Enfim, só que eu preciso te dizer que é justamente o contrário, tá? O homem, quando fica mais do que 5 dias sem ejacular, pode começar a ter um impacto na qualidade do espermatozoide do sêmen. Tá? Inclusive, homens que têm redução de quantidade, se ejaculam mais frequente, têm uma melhor produção. Então, entenda que quem tenta por tentativa, continua tentando. Você precisa ir, no alvo, tá? Você precisa entender o teu ciclo, ouvir o teu corpo, direcionar as relações. Isso é parte de uma engrenagem para você realizar, para você se aproximar do teu sonho de engravidar. Vamos falar agora de um outro erro comum e também muitas vezes silencioso. Você faz e às vezes nem sabe que isso é um erro. O quarto erro, achar que se você menstrua, se você ovula, então você vai engravidar. De fato, para a gente engravidar, a gente precisa menstruar, a gente precisa ovular, a gente precisa ter um espermatozoide. Isso são realmente aspectos essenciais para a gente engravidar. Mas eu preciso te falar que eles não são todos, tá? E eu vejo você muito preocupada, né, se você está ovulando, cálculo de período fértil. E muitas vezes esquece de avaliar a tua saúde, a tua reserva ovariana, a qualidade do óvulo, qualidade do espermatozoide, a saúde, parte metabólica também do teu marido, as suas vitaminas, trompa, né? Se há uma sincronia entre o teu endométrio e a tua ovulação, né? Afinal, depois que você ovula, o óvulo ele vai ser fecundado pelo espermatozoide lá no final da trompa. E saber se a sua trompa ela está desobstruída, se ela está sem inflamação, é importante porque o embrião ele é formado lá no final da trompa e ele vem sendo trazido por cílios para dentro da cavidade uterina. E quando esse embrião chega lá, que é por volta do 5º dia, né, após a fecundação, nesse momento o seu nível de progesterona tem que estar adequado e o seu endométrio tem que estar pronto, espesso, preparado para receber esse teu embrião. Ou seja, o que eu quero te mostrar aqui? Que você precisa focar nos pilares da tua fertilidade para investigar tudo, descobrir o que está dificultando a chegada do bebê. Então você precisa avaliar, né, sua saúde, qualidade do óvulo, reserva ovariana, a saúde do homem, qualidade do espermatozoide, trompas, útero. E cada um desses tem exames específicos que você precisa fazer e mais, tem ações direcionadas e específicas, tá bom? Você já investigou tudo? A maioria das mulheres ainda não investigou tudo, né? Eu posso te dizer que somente 10% realmente investiga tudo e a gente é colocado como infertilidade sem causa aparente, ou seja, a gente revira aquele casal, investiga tudo e não acha uma causa para infertilidade. E eu vou te falar que mesmo esses casais, né, que são nesse percentual de 10%, tem ações específicas para fazer. Não é só ficar parada esperando o milagre, né? Você precisa levantar, levanta, vai atrás do teu milagre, né? Você precisa ir atrás dele. Então, focar só se você está ovulando, né, para ter relação no período fértil, só isso não vai te fazer engravidar. É preciso ajustar os parâmetros que gerem impacto na qualidade do óvulo, principalmente se você tem endometriose, SOP ou baixa reserva ovariana. Tá? Porque a gente sabe que essas condições elas podem gerar um grande impacto diretamente na qualidade do teu óvulo, tá bom? Então você entendeu que não é só ovular, né? É sobre estar pronta para receber, é preparar teu corpo e todo um contexto para o teu milagre entrar dentro do teu ventre, né? Você precisa levantar, vai lá, vai fazer, vai atrás dele, tá bom? Vamos entrar aqui no quinto erro. O quinto erro silencioso é achar que só porque você come saudável e toma metilfolato, você vai engravidar. Me diga uma coisa, você já acha que já tentou de tudo? Você come saudável? Você toma suplemento e não engravidou? Então deixa eu te mostrar aqui o caso da Viviane. Ela chegou para mim muito abalada emocionalmente. Ela me disse assim, doutora, eu já tentei de tudo, eu como bem, eu tomo vitamina, mas todo mês é a mesma dor de não engravidar. E quando ela veio, ela tinha 30 anos, SOP, mioma,
endometrite, estava com ciclos irregulares e estava tentando engravidar já há 2 anos, né? Ela já tinha feito tudo isso aí que eu falei, né? Mas continuava na busca do positivo. E aí ela veio comigo em novembro com esse histórico, a gente fez alguns ajustes e em julho ela me mandou uma mensagem falando que estava grávida espontaneamente. Olha que mensagem linda que ela me mandou, grávida de um menino. Doutora Juliana, boa tarde. Passando aqui para agradecer sua dedicação, carinho, que cuidou de mim, mesmo que fosse no período curto, né? Mas com a senhora eu tive o apoio de investigar, porque eu não menstruava. Essas mensagens, né, elas realmente, assim, elas preenchem muito, sabe, o meu coração, saber que eu estou exercendo aqui a minha missão. E aqui, o que eu vou te falar, né? O que eu fiz nela para você conhecer, você saber exatamente? O que a gente fez? Né? Eu fiz um ajuste em termos alimentares, porque não basta comer bem e tomar metilfolato. Primeiro que o metilfolato é apenas uma das vitaminas que você precisa tomar. Entenda que quanto mais tempo você está tentando engravidar, mais idade você tem, mais suplementos e maiores as doses, né, que você vai precisar. Segundo, se você não tem hábitos férteis, hábitos saudáveis, não há suplemento que tenha força para combater e ajustar essa inflamação no teu corpo, tá? Então seria como se a gente colocasse, sei lá, uma gasolina num carro, um carro bom, carro premium, mas de motor quebrado, tá? Não adianta o melhor combustível se o sistema está desregulado. Então, alimentação saudável não é suficiente. Você precisa eliminar os inimigos da fertilidade e ter uma alimentação pró-fertilidade. Né? Ajustar a prática de atividade física, nem de mais, nem de menos, né? Porque algumas atividades elas podem também prejudicar a fertilidade. Você precisa associar práticas da medicina chinesa para aquecer o útero, né? Melhorar a irrigação nos teus ovários, para melhorar o aporte de sangue que leva os nutrientes, né? E reduz assim a inflamação, para você absorver melhor os nutrientes, inclusive os nutrientes dos suplementos, tá? Agora, a maioria das mulheres, de fato, não faz isso, né? E, sinceramente, eu não enxergo isso como sendo uma culpa, né? Mas é que, na verdade, ninguém fala muito sobre isso, sobre esse caminho, né? Então, você precisa escutar o teu corpo, perceber as suas fezes, seus hábitos, né? Ficar atenta à hora que você vai dormir, valorizar o teu sono, valorizar a tua saúde mental, prestar atenção nos seus níveis de estresse que podem aumentar o cortisol e desregular os hormônios, tá? Entenda, tudo isso é importante para você regular, criar uma engrenagem que começa a colocar essa roda aí, ó, a girar em direção da tua gravidez, tá? Já parou para pensar o seguinte? Se teu positivo não está longe, se ele só está mal direcionado. E eu quero que você entenda aqui que aumentar a qualidade do óvulo, aumentar a qualidade do espermatozoide, isso vira o jogo. Né? Virou para a Viviane, que estava tentando há 2 anos, entende? Né? Então não é só sobre ovular, não é só sobre comer saudável e tomar 1, 2 suplementos. O preparo do teu corpo para engravidar é como se a gente fosse adubar uma terra, né? Preparar ali o terreno para florescer. Você precisa de uma semente de qualidade, você precisa da água na hora certa, das vitaminas adequadas, né, para aquele terreno, da temperatura, enfim, tudo ajustado e tudo pode ser feito de forma leve e deve ser feito de forma leve, tá? Então, antes da gente encerrar aqui essa aula, eu quero revisar com vocês alguns pontos que podem mudar a sua história de uma vez por todas. Vamos lá, vamos juntas revisar isso. Os erros que você precisa deixar no passado. Erro número 1, confiar apenas naquele médico que vive repetindo, tá tudo bem, enquanto o positivo não chega. Acende nesse momento um sinal de alerta, né? Ouça os sinais do seu corpo, ele pode te dar dicas se está acontecendo alguma coisa de errado, né? Se você precisa aprofundar essa investigação. O segundo erro silencioso é achar que o problema está só no seu corpo, sem investigar a saúde, sem investigar com exames do teu parceiro, do teu marido. O terceiro é ter relação só no período fértil, baseado em aplicativo ou nas fitas de ovulação. Isso não garante sucesso. E o quarto erro é pensar que se você menstrua, você ovula, você engravida. Entenda que sem entender, né? Você precisa entender que a fertilidade, ela depende de um sistema em sincronia. E acreditar, o quinto erro é acreditar que a alimentação saudável e o metilfolato são suficientes quando o que você precisa é de uma abordagem integrada. Tá? Então, esses são erros silenciosos, mas eu sei que eles podem consumir meses, consumir a tua energia, consumir a sua esperança e o mais precioso, consumir o seu tempo fértil.
Então, aqui hoje você aprendeu que o caminho certo é que o seu corpo sim, ó, o seu corpo ele fala o tempo todo. Então você precisa ouvir esses sinais, né? Porque isso é o primeiro passo para o seu positivo. Entendeu que a mente pode ser uma aliada ou uma sabotadora da tua fertilidade. E a tua alimentação, ela precisa ser pensada na sua fertilidade e não apenas saudável no geral, sabe? A atividade física certa, ela pode ajustar os seus hormônios, reduzir a inflamação, preparar teu corpo para gerar vida. E quando a medicina chinesa, mesmo sendo pouco falada, ela pode ser a chave escondida que faltava para você. Agora que você já sabe, né, aqui, que focar em um pilar só é como se a gente fosse tapar um buraco, né, deixar os outros vazando, né, um buraco aí que esteja com vazamento, a gente tapa um e deixa os outros, você precisa integrar. A verdadeira transformação, tá, acontece quando você une todas essas forças e age de forma estratégica, e age de forma contínua. Né? É isso que eu quero te mostrar na aula 2 da Jornada da Fertilidade. E é que é a hora de dar o próximo passo e começar a ter clareza sobre os pilares essenciais para ativar a sua fertilidade e te aproximar do seu positivo, porque você merece ele. Na aula 2, que vai ao ar agora na quarta-feira de manhã, é uma parte essencial para te ajudar a percorrer esse novo caminho para realizar o sonho de engravidar após os 30 anos. Então, coloca um lembrete para essa segunda aula, que vai ser quarta-feira de manhã, para você não esquecer, tá? Eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir. Eu queria pedir para você ir lá na nossa comunidade do WhatsApp, vai lá, me conta qual foi o erro, qual foi o insight daqui dessa aula que mais mexeu com você. O que você percebeu que você precisa ajustar a partir de agora, né? E se você ainda não está lá dentro dessa comunidade, eu preciso te falar que você está ficando de fora do coração dessa jornada, da jornada da fertilidade. É lá onde eu estou mais próxima de você, né? É onde acontecem as conversas, os desabafos, os aprendizados compartilhados, né? E para quem estiver lá dentro hoje da comunidade, eu vou liberar 2 presentes especiais. O primeiro deles é um e-book, Sinais de Alerta da Fertilidade, para você passar a entender os motivos por trás da demora em engravidar. O segundo é o teste da tentante, para te ajudar a mapear os pontos que precisam de atenção no teu corpo e na tua jornada. E esse é o momento. Se posicione, se envolva, se comprometa com o teu sonho. Vá lá no grupo, me manda teu relato, me manda tua decisão. Eu te espero na próxima aula, na quarta-feira, e eu também te espero na aula 3. Essa que é a aula que eu considero talvez a mais importante da jornada da fertilidade, essa aula 3. Então já deixa também programado aí para quarta-feira agora e sexta-feira de manhã a gente está juntas, tá bom? Um beijo, até lá.